Você já parou para pensar em como vai ser Belo Horizonte em 2050? Imagina só, daqui a 25 anos. Quando a gente fala em cidades no futuro, a gente imagina assim carros voando, né? É claro que é uma brincadeira, mas será que a gente já vai ter um transporte público que funcione, ruas mais tranquilas, mais segurança, um comércio mais forte que gere empregos, né? Uma cidade mais respirável, mais inteligente? Será que a gente já vai poder usufruir disso tudo? Bom, esse aqui é o Conversa de Balcão. Eu sou a Elisângela Colodete e esse é o nosso tema de hoje. Nesse episódio, nós vamos falar sobre o planejamento dessa BH do futuro, porque 25 anos parece muita coisa, mas na verdade pode ser um tempo curto, né, para solucionar várias questões. A gente já tem que começar agora. Quer ver então os nossos convidados? Olha só quem está comigo aqui hoje: a Gabriela Martins, economista da FEComércio Minas, e também o Elvis Gaia, que é CEO da Codese BH. Sejam muito bem-vindos, um prazer ter vocês dois aqui comigo. Prazer é nosso. É um prazer estar com vocês aqui. Vamos começar falando então, né, desse futuro. Como é que BH vem se preparando para essas mudanças, né, para ter soluções próprias, não copiar outras cidades, né, repetir alguns erros? Elvis, por favor. É? Normalmente as mulheres primeiro, mas vamos lá. Obrigado, Gabriela. É, Acho que nós temos alguns desafios, né? A gestão pública no Brasil tem nos mostrado a cada ciclo novos desafios e não repetir os erros do passado pode parecer uma obviedade, mas na gestão pública isso acontece com uma certa recorrência. Nós temos aí a cada 4 anos, quiçá a cada 8 anos, uma mudança, né, nos mandatos e, por vezes, essas mudanças elas significam rupturas. E, com isso, esse histórico de, às vezes, ações mal logradas ou até bem-sucedidas, eles são perdidos nessas transições. Então, um desafio importante que nós temos, e até, né, Gabriela, é um dos objetivos do Codese, é trabalhar no sentido de que esse histórico não se perca, que a gente tenha uma continuidade, né, na política pública de longo prazo. Esse é um grande desafio, né? Com certeza. Você concorda? Eu concordo, por isso que eu pedi pro Elvis responder primeiro. Normalmente são as mulheres primeiro, mas eu não sou muito atrelada a essas coisas. Só que realmente o Elvis, estando à frente do CODESE, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Belo Horizonte, com essa imagem do futuro, com esse pensamento para frente, é muito importante realmente a gente ter essa ideia que o Elvis citou para a gente, de continuidade. O processo tem que ser contínuo. E como a gente não repete os erros, é complicado. Quando a gente estuda a história do Brasil, a história dos estados, a gente vê que tem erros que se repetem. E muitas das vezes até mesmo por essa falta de continuidade e os processos se perdem. Mas, é igualzinho na arte, né? Tudo que é bom a gente copia, a gente vai recriando. Não é plágio, gente, pelo amor de Deus, não é plágio. Mas coisas boas de outras cidades podem ser sim aplicadas a Belo Horizonte, podem ser sim aplicadas à nossa região metropolitana, nosso colar metropolitano e ao nosso estado. Então, Uhum. realmente, é aprender também com o erro dos outros, mas também com os acertos, E trazer muita aplicar. coisa boa Com aqui para essa certeza. cidade. E na sua opinião, assim, qual que é o papel da FEComércio nesse planejamento para a BH do futuro, né? Como é que a entidade tem se posicionado? Sim, a FEComércio, além de fazer parte da Codese, ela também está muito próximo dos empresários. A gente é a entidade que representa o comércio, representa os serviços e representa o turismo. Então, realmente, nesse cotidiano, a gente consegue trazer uma visão de futuro. A gente pensa no futuro. O futuro está aqui, o futuro também é agora. Quando a gente fala de 25 anos, parece, né, que, nossa, está longe. Não, está aqui, gente. 25 anos é muito pouco tempo. E o futuro também já começou. A FEComércio, ela é, junto com seus braços sociais, o SESC e o SENAC, referência na hora de capacitar a mão de obra para o comércio, capacitar a mão de obra para os serviços, trazer lazer, cultura, saúde, educação para a população, para a gente realmente ter uma população satisfeita, uma população feliz, um comércio que seja forte, pujante e um serviço também que não perca Com nada para o certeza. comércio. E é preciso articular vários atores, né? Sociedade civil, setor público, privado. Como é que o Conselho tem atuado nesse sentido, né? Diante desse desafio? É um desafio
grande e ousado o modelo do CODESE. O CODESE é uma plataforma neutra de diálogo entre poder público, sociedade civil, terceiro setor, academia, né, setor produtivo. E nós temos algumas premissas que são importantes. O apartidarismo é uma delas. Nesse modelo, para a gente não importa quem é o prefeito, quem é o gestor, o sucesso dele é o nosso sucesso e nós nos colocamos para contribuir, para colaborar naquilo que eles têm mais dificuldade, né? Como eu disse no início, é um gargalo da administração pública trabalhar políticas de longo prazo pelo modelo que é posto. E é natural e legítimo que cada gestor queira trabalhar dentro de um horizonte de 4 anos, que é o horizonte que ele tem ali quando ele recebe o mandato dele. E ele tem os desafios que ele recebe como herança, os desafios do dia a dia da cidade, e planejar o futuro acaba ficando ali um pouco de lado, né? Então, o CODESE, como modelo de governança colaborativa, nós nos inspiramos no modelo de Maringá, no Paraná. Maringá apesar de ser uma cidade do interior do Paraná, em termos de porte, potencial, economia, ela ainda está um pouco distante de Belo Horizonte, mas o legado que ela deixa e o que ela chamou bastante atenção, não só de Belo Horizonte, mas como outras cidades do Brasil também, é que ela começou a avançar e despontar, alcançando os melhores indicadores em diversas áreas, social, econômico, ambiental, e já vem ostentando há alguns anos o título de melhor cidade do Brasil para se viver. E é um desafio conseguir alcançar esses resultados. E quando começou a se olhar, e a FEComércio é uma das entidades que são fundadoras do CODESE, as entidades começaram a olhar para esse case, o que está dando certo lá e que não pode ser feito e replicado aqui em Belo Horizonte. E o que aconteceu de diferente em Maringá foi que eles fizeram um planejamento de longo prazo, a várias mãos, com uma governança sólida, que teve continuidade, independentemente dos prefeitos que foram passando na sequência dos mandatos. Eles nasceram em 96, com um projeto para 2017, em 2010 eles já tinham alcançado todos os resultados e reformularam, recalcularam a rota. Aí trabalharam no Maringá 2030. Já alcançaram todos os resultados para 2030, já estão em 2047. Então, essa consistência, essa continuidade, essa coesão, a coalizão entre poder público, sociedade civil, é um legado que Maringá trouxe para nós que trabalhamos, né, que pensamos planejamento de futuro de cidade, e também esse modelo que inspirou o CODESE aqui em Belo Horizonte. Pensando agora no futuro do comércio, né, o comércio de BH daqui 25 anos, a gente tem que falar um pouquinho do Inova Varejo, né, que tem um papel importante. O Inova Varejo acontece agora em 3 de outubro, né, 2025. Queria que você contasse mais para gente dessa importância. Sim, o Inova Varejo é um evento realizado pelo FEComércio, pelo Sistema Comércio, e ele ocorre, o Inova Varejo, na verdade, ele tem vários eventos pelo estado, várias cidades são abrangidas por esse projeto, mas ele também acontece em Belo Horizonte, é um grande evento, e ele é muito importante. Quando a gente fala de futuro, a gente não consegue falar de futuro sem pensar em qualificação, sem pensar em educação, sem pensar em pessoas que têm acesso adequado à informação. O Inova Varejo, ele vem trazendo isso. Ele traz, primeiro, uma oportunidade realmente de qualificação, das pessoas terem acesso a informações novas e de qualidade. Traz também várias palestras, vários momentos ali realmente de imersão em assuntos como tecnologia, assuntos também que são voltados às pessoas. As pessoas é o comércio é feito disso. E esse evento, ele é muito importante para o comércio. Quando os empresários têm a oportunidade de estar em um evento desse porte, também é hora ali de conversar, trocar ideia mesmo, saber o que está acontecendo de bom com você, que pode também acontecer de bom comigo, o que tem sido feito, quais que são as inovações, quais que são tudo que está sendo realizado. Quando a gente fala de varejo, o varejo é muito interessante, porque na indústria, normalmente a tecnologia da indústria é muito atrelada à questão de maquinário, mas o varejo, ele é realmente composto por pessoas. Então, a tecnologia do varejo também está nas pessoas. E esse evento, ele traz essa visão, e esse evento traz essa oportunidade para a gente conseguir pensar um BH 2050, um BH 2100,
BH para sempre, de uma forma bem equilibrada e com bastante conteúdo. Com certeza, esse evento é imperdível, né? Já está super Eu já fiz famoso. uma inscrição, quem não fez, corre que já deve estar acabando. Tem que fazer, ficar de olho sempre, né? E pessoal, falando assim em planejamento, a experiência já mostra pra gente que a resiliência é muito importante, né? Tanto para verificação do que precisa ser feito, para criação de soluções, implementação também, né? Então, assim, como tem sido discutido isso, Elvis, aqui em Belo Horizonte? E também como que a região metropolitana entra nesse cenário, né? É o desafio para que a gente consiga tirar todos esses desejos do papel, não tem mistério, é planejamento, né? E o planejamento de longo prazo, ele vai ao encontro das mudanças estruturantes que nós precisamos, né? Essas ações de curto prazo, normalmente elas são respostas a problemas que já estão aí. E elas têm sim elas têm uma importância porque elas são percebidas rapidamente pela população. Mas quando a gente fala em resiliência e deixar de pensar só em atender às urgências, a gente só consegue, a gente só consegue alcançar essas mudanças estruturantes a partir do momento que a gente sabe onde a gente quer chegar. Belo Horizonte sabe onde ele quer chegar, que tipo de cidade que nós queremos para 2050. O poder público está preparado para responder essas perguntas? Como que nós vamos direcionar uma visão, construir uma visão de cidade, se a gente não tem uma participação ampla, plural, de vários segmentos, vários setores, cada um com a sua vivência da cidade, cada um conhecendo as suas dores e com a sua visão de potenciais. Então, no modelo CODES, Elisângela, o processo ele é até mais importante do que o resultado, do que o próprio plano em si. Porque nós já tivemos experiências também. Belo Horizonte teve recentemente o BH 2030, que foi feito pelo ex-prefeito Márcio Lacerda, que foi um planejamento de cidade até muito elogiado, né? Salvo engano, 2016, 2017. Mas o que aconteceu com esse planejamento? Ele foi feito intramuros. Apesar de ser um planejamento técnico importante, ele foi feito intramuros, dentro da prefeitura, e não houve uma apropriação da sociedade civil, dos principais atores, que não houve esse engajamento, uma participação efetiva na construção desse planejamento, para que nessa transição de mandato isso tivesse uma continuidade como projeto estratégico para a cidade. Então, nesse sentido, quando a gente fala de plano de futuro, o processo de construção desse plano, de elaboração, ele tem que ser feito de maneira muito cuidadosa, com uma participação plural. Então, por isso que o CODES prima, nós temos dentro do Conselho diversas modalidades de participação. A FEComércio é uma entidade importante, visionária e fundadora do CODES, enxergou a importância de estar no Conselho e de participar de maneira protagonista e efetiva desse planejamento. Mas, além da FEComércio, nós temos quase 100 entidades hoje dentro do Conselho. Não só do setor produtivo, nós temos associações de bairro, nós temos organizações de movimentos sociais, e algo que demonstra que nós estamos seguindo no caminho certo é que hoje nós temos praticamente todas as entidades públicas embarcadas dentro do CODES. A Prefeitura de Belo Horizonte, o Legislativo Municipal, o Governo do Estado. Isso reforça, dentro do nosso modelo, que o poder público também está olhando com importância a abertura desse diálogo para uma construção a várias mãos, para que a gente possa garantir, sim, a continuidade e o engajamento da sociedade civil nesses projetos É estratégicos. importante, né? E olha, pessoal, esses dados que eu vou trazer aqui. Belo Horizonte é o quarto ecossistema de tecnologia que mais cresce no mundo, sabia? Tem um crescimento de quase 35%, teve em 2025. Está entre as 10 cidades com mais startups no Brasil, com 399 startups. E aí eu vou te perguntar, Gabriela, como que o sistema FEComércio, né, tem agido para impulsionar esse cenário, né, e fortalecê-lo também? Sim, o sistema FEComércio, eu começo até mesmo citando e voltando e batendo naquela tecla da educação, que um dos principais fatores que a gente consegue estar influindo positivamente nesse cenário é a questão de qualificação de mão de obra. Hoje o Senac Minas, ele é muito importante para a formação e capacitação de mão de obra, não só de trabalhadores do comércio, quanto também dos trabalhadores do setor de serviços. Isso gera ali impacto direto nas startups.
As startups precisam de mão de obra qualificada e o sistema consegue entregar esse produto. Também a gente tem, junto realmente agora a FEComércio, a gente consegue também criar uma série de capilaridades de apoio, tanto financeiro, por meio de incentivos junto a bancos. Por exemplo, o BDMG, a gente tem uma relação muito próxima que pode gerar ali linhas de créditos mais facilitadas, a gente consegue gerar produtos aos empresários, além também do apoio e a defesa nas questões legislativas, não só no setor municipal, mas também estadual e federal. A FEComércio tem essa força junto, então defende os interesses e defende também cada vez mais o desenvolvimento da cidade. A cidade, ela tem que ser desenvolvida, ela está desenvolvendo muito e é também dos fatores que justificam esse crescimento tão acentuado das startups aqui. Apesar dos pesares, apesar de termos sim críticas a, às gestões municipais, a alguns fatores da cidade, nós temos que reconhecer sim muitas coisas boas e uma delas é esse desenvolvimento, é esse crescimento e essa abertura de portas. E só lembrando também que a Lei de Liberdade Econômica ela foi aprovada, o que deve gerar ainda mais impacto positivo para essa vinda de investimentos. Pois é, as startups aqui realmente são um capítulo à parte, né? Porque Belo Horizonte tem a primeira comunidade de startups do Brasil, né? Vou pedir para o Elvis falar um pouquinho sobre ela, assim, e qual experiência a gente tira, né, desse surgimento orgânico aqui em Belo Horizonte. Sem dúvida, é um motivo de muito orgulho para Belo Horizonte e eh, colocou Belo Horizonte no mapa da inovação, né? Hoje nós temos inclusive a Google com sede em Belo Horizonte, né, o que coloca Belo Horizonte também em destaque. É curioso, Elisângela, que embora Belo Horizonte tenha sido protagonista, dentro do CODES nós temos alguns modelos de grupos de trabalho para a gente trabalhar os eixos, né, desenvolver os eixos temáticos específicos. E um dos eixos que foi trazido com muita força pelos membros do conselho foi o GT de Inovação e Tecnologia. E qual que era a principal dor, Gabriela? Não sei se você acompanhou o nosso GT lá de inovação, eh, era a necessidade de fortalecer o ecossistema de inovação em Belo Horizonte. Depois que nós tivemos esse movimento, né, embrionário do São Pedro Vale, e a gente tem hoje, né, outros hubs de inovação importantes aqui, mas outros centros, eles cresceram, né? Nós temos hoje Recife, o sul do país também, com hubs importantes de tecnologia. Eh, e Belo Horizonte, do ponto de vista da atuação do poder público, investiu muito no GovTech. Hoje nós temos, né, Belo Horizonte tem bons sistemas de acesso para o cidadão acessar os serviços públicos utilizando tecnologia. Temos muitos dados, muita informação que precisam ser melhor trabalhadas para que a gente possa gerar resultados, né, e isso possa contribuir com a tomada de decisão não só do poder público, mas também do empresário, né, a própria FEComércio faz uma interação constante também para ajudar nesses processos de atualização, mas é preciso investir um pouco mais no fomento à inovação em Belo Horizonte. Nós temos aí, acho que um advento recente importante, que foi a aprovação do marco das startups em Belo Horizonte. Tramitou durante muito tempo e recentemente o prefeito Álvaro Damião também, uma atuação forte da vereadora Marcela Tropper nesse sentido também, trouxe a aprovação desse marco que vai ser importante nesse processo de fomento. Belo Horizonte precisa entender também quais são as suas vocações econômicas, e aí entidades como a FEComércio têm um papel preponderante nesse cenário. Nós não temos hoje muito espaço para poder ampliar pátios industriais, por exemplo. Nós temos hoje setores econômicos que já consolidados, né? A gastronomia é um desses, a área de bares e restaurantes, comércio e serviços. E a inovação é um desses setores que já tem uma consolidação e que precisa ser fomentada. Então, nesse contexto, eu enxergo que nós entramos no mapa muito cedo, isso foi muito importante. Nós temos ainda um capital intelectual aqui, formado aqui, isso é muito importante, né? O BHTEC, o FMG fazem um papel importante,
Mas qual é o nosso desafio hoje? Não só nosso aqui de Belo Horizonte, mas do Brasil e de grandes cidades brasileiras também. É de formar e de reter esses talentos. A tecnologia, ela é uma mão de obra e ela tem um alto valor agregado que pode ter um resultado econômico muito impactante na economia da cidade. Então, acho que o nosso desafio agora é conseguir reter esses talentos e fomentar cada vez mais o fortalecimento desse ecossistema de inovação aqui em Belo Horizonte. Pois é, e quais são as tendências e tecnologias que você acredita assim que vão mais impactar o comércio de Belo Horizonte em 2025, né? Aliás, daqui a 25 anos, né? Em 2050. E como é que você vê assim o Codese, né, se preparando para esses avanços? Essa é uma pergunta de 1 milhão, né, Né? Gabriela? É a pergunta que não quer calar, Elvis. Pois é. Olha, falando em desenvolvimento tecnológico, as coisas elas estão mudando muito rapidamente. Eu tive a oportunidade esse ano de participar da NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, né, em Nova York, lá em janeiro. E assim, eu pude presenciar experiências inimagináveis, surreais do ponto de vista do comércio e serviço, né, do que pode potencializar o serviço. Desde mapeamento facial para entender o comportamento do cliente dentro de uma loja e, a partir desses dados, entender quais são os produtos mais buscados, aonde que a pessoa se sentiu mais feliz ou menos feliz dentro da loja. Acho que é algo que também me chamou muito a atenção, Gabriela. Acho que vocês devem ter esse dado lá também. A FEComércio participa todo ano também da NRF. É que com o e-commerce, que é uma inovação também, o crescimento do e-commerce tem impactado de maneira muito forte os comércios físicos, as lojas físicas, né? Então, mas ao mesmo tempo, as lojas físicas para a cidade, elas são muito importantes. A gente percebe aqui, por exemplo, o impacto negativo que se tem no centro de Belo Horizonte com o fechamento de lojas. Isso tem um impacto muito ruim na segurança, na habitação. Então, pensando nessas inovações, as tendências de consumo elas estão mudando. E algo que me impactou nessa visita recente à NRF foi justamente esse movimento que todo mundo, essa tendência que todo mundo estava falando, que as lojas físicas iam morrer com o e-commerce. O que foi dito lá e que os principais CEOs das grandes marcas, né, e das grandes redes trouxeram é que não. As lojas físicas elas não vão morrer, o que vai mudar é a experiência de consumo. Trazer a tecnologia para dentro da loja física para que o consumidor tenha uma experiência de consumo mais interessante. Porque o que você busca hoje quando você vai comprar um produto pela internet? Você vai buscar ali todas aquelas informações, mas você não consegue experimentar, você não tem aquelas sensações, às vezes o cheiro da loja, aquele Aquele atendimento, o cafezinho que é oferecido, cafezinho. né? E tem marcas, por exemplo, acho que a Track Field aqui no Brasil hoje é uma marca referência nesse sentido, que elas extrapolam. Então, eles promovem eventos, corridas, caminhadas, eventos onde você reúne aquele seu público consumidor e conecta ele com a sua marca para além do produto que ela está adquirindo ali. E aí vira uma comunidade, né, como os amantes de moto, por exemplo, têm com a Harley Davidson, né, vira aquele grupo que ama a marca, né. Exatamente. Tecnologias, por exemplo, que você vai, que eu pude presenciar lá, em que você vai à loja e você não precisa experimentar a roupa. Você escaneia seu Uhum. corpo e automaticamente você escolhe ali o modelo, ele já te dá a imagem sua com aquela. Então, assim, realmente são experiências muito interessantes que vão ali conquistando o consumidor, né? Gabriela, fala um pouquinho, assim, pra gente, né, do que você imagina para essa Belo Horizonte de 2050. Quais são as principais metas, né, o que a gente pode esperar, as visões para a cidade e como que o comércio se insere nisso também? Assim, pensar em Belo Horizonte 2050, a gente pensa em uma cidade próspera, a gente pensa em uma cidade feliz, a cidade precisa ser feliz, a felicidade precisa estar presente, e o comércio, ele é feito de pessoas. O comércio, ele está no mundo desde que o mundo é mundo, o comércio existe. O comércio realmente é vida, o comércio é alegria, e a gente pensa no comércio muito desenvolvido. Mas quando a gente fala de metas, aí entra
toda a questão que a gente discutiu durante o podcast, quais as metas? Será que nosso poder público atual ou também os futuros estão preparados para responder quais são as metas? Bom, a gente tem a sorte de contar hoje com o Codese, que tá trabalhando junto com essa meta, junto com esse planejamento para o futuro, de uma forma a realmente assegurar que esse planejamento vai ser feito. Acho que independente das metas, obviamente a gente sabe dos problemas que são mais latentes na cidade. Nós realizamos uma pesquisa, a FEComércio realizou uma pesquisa sobre os problemas do centro da cidade e também quais que são os principais fatores que a população quer que seja resolvido. O principal deles é a questão de segurança pública. Nós sabemos que não é uma dirigência da entidade municipal, isso é estadual, mas o pessoal quer segurança pública. O pessoal quer limpeza, quer a cidade limpa, o pessoal quer a cidade bem cuidada, quer saúde, quer educação e quer também ter paz, quer viver bem, quer que seus bairros sejam reconhecidos. Isso já é um sinal das metas que podem ser traçadas para 2050. É realmente ouvir a população e, assim como o CODES e também a própria gestão municipal, é incluir a população nessa discussão, é trazer o povo para ser ouvido. A gente fala e muitas vezes muitas pessoas não são ouvidas por não ter oportunidade mesmo de estar nas discussões. Agora a gente espera que realmente as coisas mudem, realmente esses processos, o próprio conselho consiga trazer e ser ouvido também. Que ótimo, a gente já está chegando aqui ao final, né, do nosso podcast de hoje, mas eu queria, antes de encerrar, que vocês deixassem assim um raciocínio final, vamos dizer, né, que é qual é a chave para a gente conseguir chegar lá, né, para a gente conseguir chegar em 2020, em 2050 com esses desafios aí alcançados, né, esses desejos alcançados. Planejamento. Acredito que a palavra que consegue resumir toda essa conversa e nos levar para um 2050 ainda melhor do que o 2025 é realmente o planejamento. E o planejamento contínuo, que passe gestão municipal, acabe, termine, volte, que seja que aconteça, mas que o planejamento continue. E que realmente, como eu estava falando, a população seja escutada, então que seja uma vontade realmente do povo, que o comércio esteja presente, que o comércio consiga crescer, que ele seja pujante, que o setor de serviços, assim como as startups, continue crescendo cada vez mais e encontre um Belo Horizonte que traga oportunidades, que atraia novamente as empresas para cá, que faça as pessoas realmente quererem morar aqui, viver aqui, fazer de uma Belo Horizonte melhor. Então, para mim, a palavra que resume isso tudo é planejamento. E na sua opinião, É, Elvis? eu tenho que concordar com a Gabriela, mas assim, para complementar, acho que consistência, né? Consistência e continuidade, acho que são chave no processo de planejamento, porque se a cada mudança de gestão a gente não tiver essa consistência, essa continuidade, o planejamento morre. E é nesse contexto que a sociedade civil organizada tem esse papel preponderante, né? De não só contribuir na construção desse planejamento, trazendo toda essa qualidade de visões que só cada uma dessas entidades tem, mas também para ajudar nesse processo de transição e também depois, mais à frente, pode inclusive contribuir, como já acontece em Maringá, com a execução de políticas públicas e de projetos estratégicos. A visão do CODES é da gente fazer de BH a melhor cidade do Brasil para se viver até 2050. É um desafio ousado, mas muito possível. Então, nós estamos firmes e o ambiente político institucional está muito favorável. Estamos muito animados, né, com esses próximos ciclos para que a gente consiga avançar. Ai, a gente só fica imaginando esse momento chegar, né? Já ficamos aqui com muita vontade de ver essa BH de 2050. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, né? Foi uma aula que eu tive aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, agradeço a você, Elisângela, por nos receber e também ao presidente Nadim pelo convite. Excelente. E eu quero agradecer a você também que ficou com a gente até aqui, né? Como é importante planejar uma cidade, pensar no coletivo para conseguir atingir todos esses objetivos, né? Imagina essa BH maravilhosa em 2050. Pessoal, o Conversa de Balcão vai ficando por aqui. Você sabe, né, que pode seguir, deve seguir a gente nas redes sociais, compartilhar, curtir, comentar, para que todo mundo possa acompanhar a gente também.
É isso aí, então. Eu espero vocês no próximo Conversa de Balcão.